여기 쭉 말씀드려 보겠습니다. 구원을 받기를 원하신다고 하셨는데 그러면 너무 불공평하지 않을까요? Eu acredito que nós precisamos de um momento para pensarmos profundamente sobre a predestinação e organizarmos isso. A teoria da predestinação foi pensada pelo John Calvin, fundador da Igreja Presbiteriana, de que Deus decide quem vai para o céu, quem vai para o inferno, antes mesmo de nascer, já está decidido, predestinado quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Ele que disse sobre a teoria da dupla predestinação. Nós chamamos isso de dupla predestinação. A dupla predestinação de Calvin diz que está decidido quem vai para o céu, quem vai para o inferno antes mesmo da criação. Temos o Santo Agostinho, que atuava no século III, conhecido como Agostinho. A teoria da predestinação de Calvin é uma expansão do pensamento de Agostinho. Originalmente, Agostinho diz que está predestinado quem vai para o céu, mas Calvin expandiu esse pensamento e diz que está decidido quem vai para o inferno também. É por isso que a teoria da dupla predestinação que foi criada. E é por isso, se formos falar um pouco sobre a teoria da predestinação, nós temos as 5 grandes doutrinas da predestinação. Temos 5 grandes doutrinas da predestinação. Primeiro é a corrupção total. Mas esta corrupção total, ela se torna um problema. Então, dizer que o homem é corrupto totalmente não tem problema. Mas, pela corrupção total do homem, nós temos algo chamado livre-arbítrio. O que isso quer dizer? Você reagir à vontade do Senhor Deus, você crer ou não crer. Quer dizer que o livre-arbítrio de decidir, de conseguir realizar essas tarefas, está no homem. Mas eles dizem que pela corrupção total, através da doutrina da Igreja Presbiteriana, dizem que o homem também não tem o livre-arbítrio. Então quer dizer que o homem, ele crer ou não crer, ele ouvindo a palavra do Senhor Deus, se ele vai reagir ou não vai reagir. Eles dizem que a pessoa não tem esse livre-arbítrio. Então eles frisam neste ponto. Então, já que o homem, ele é corrupto totalmente, ele não é capaz de escolher se crer ou não crer. E a próxima doutrina é a escolha incondicional. Então, nós somente temos como falar sobre isso. A escolha incondicional. Isso quer dizer que você vai para o céu ou vai para o inferno devido a uma escolha incondicional. Já que você já não tem o livre-arbítrio, você não tem esta escolha. Por isso que é a dupla predestinação. Já que nós temos uma escolha incondicional, quer dizer que Deus, ele já deixou predestinado quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Isso quer dizer que não tem um motivo do Senhor Jesus morrer por nós. O Senhor Jesus ter morrido na cruz, ter derramado seu sangue, é para salvar somente as pessoas que já estavam predestinadas a ir para o céu. Quer dizer que ele perdoa os pecados somente daqueles que foram predestinados. O que isso quer dizer? Que é uma expiação limitada. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele derramou o seu sangue, já cumpriu a salvação, isso é o Evangelho. Mas aquela pessoa que está predestinada a ir para o céu, ela pode recusar essa graça do Senhor Deus ou não? Então, uma pessoa que já está predestinada a ir para o céu não tem como recusar essa salvação. E também o Espírito Santo que faz você crer no Evangelho através do trabalho dele. Mas você pode recusar ou não o trabalho do Espírito Santo. Não tem como. É por isso que eles dizem que esta é uma graça irresistível. É uma graça inegável. É uma graça irresistível.
Logo, tem um significado de que é uma graça que não pode ser recusada. E então, pessoas que já estão predestinadas a irem para o céu, eles não perecem, que é a preservação do santo. Já que tudo começa a partir do livre-arbítrio, a questão é se o homem, ao ouvir a palavra do Senhor Deus, ele vai crer ou não vai crer. Essa decisão está atribuída ao homem ou não? A igreja presbiteriana diz que não tem o livre-arbítrio. Já que começam com a falta do livre-arbítrio, naturalmente vai para a escolha incondicional. Quer dizer que já está decidido quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Então quer dizer que não tem um motivo do Senhor Jesus morrer por aqueles que vão para o inferno. Logo, Jesus Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue pelas pessoas que já estão predestinadas. E já que você precisa aceitar esse trabalho do Espírito Santo, porque é trabalho dele para você crer, logo, essa graça da cruz, esta verdade que foi realizada pelo Senhor Jesus, você a recebe como uma graça irresistível. Você pode negá-la ou não? Não pode negar. Quer dizer que você é preservado como um santo. Isso começa com a falta de livre-arbítrio. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Se isso é verdade, isso é justo ou injusto? Podem responder, é justo ou injusto? Então, as pessoas que estão predestinadas a irem ao inferno, elas foram criadas para a inutilidade. Então, como isso deve ser injusto? Mas eles criaram esta doutrina. Então, algo que nós precisamos pensar. Essa doutrina da igreja presbiteriana, de onde que ela inicia? Tudo se inicia na soberania de Deus. De que Deus é soberano, Deus criou todas as coisas, então Ele é soberano. Logo, você vai para o céu, você vai para o inferno sobre a decisão soberana de Deus, então você não tem como refutar. O Senhor Deus é soberano, nós sabemos disso. O Senhor Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. Mas a soberania de Deus não é utilizado de forma injusta. O Senhor Deus, mesmo que ele use de sua soberania, por ser um ser justo, jamais ele age injustamente. O Senhor Deus, ele não faz nenhum trabalho que seja injusto. Então, nós, quando olhamos para a Bíblia, não podemos começar a partir da soberania. A Bíblia é centrada em Jesus, é centrada na cruz. Então, nós precisamos iniciar todas as coisas a partir da cruz onde o Senhor Jesus foi crucificado. Então, nós precisamos ter esta visão de compreensão. Mas a doutrina da igreja presbiteriana, tudo começa a partir da soberania de Deus para compreender a Bíblia. É por isso que se inicia a teoria da predestinação. Então, Deus é amor. Deus é amor. Nós precisamos iniciar ali. Então, o amor de Deus permitiu seu Filho unigênito. E este Filho unigênito, ao morrer na cruz, resolveu todos os nossos pecados e iniquidades. Quer dizer que tudo se inicia centrado em Jesus e sua cruz. Como isso é importante na Bíblia? É por isso, vamos procurar a palavra da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Não devemos olhar para a Bíblia baseado na soberania, mas sim embasado em Jesus Cristo, que é correto. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Vamos ler todos juntos. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. As Escrituras de mim testificam, porque é baseado no Senhor Jesus. Os 66 livros da Bíblia, todos testificam a Jesus. Se nós olharmos o Antigo Testamento, Cristo que está por vir. Novo Testamento, Cristo que veio e fez as suas obras. E vamos procurar 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 2, vamos ler todos juntos.
E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Senão a Jesus Cristo e este crucificado. Este é o tema mais importante da Bíblia, porque nada me propus saber entre vós. Quando o apóstolo Paulo foi para Corinto, o que ele desejava para os irmãos, para os coríntios, era que eles pudessem receber a Cristo, que através da cruz do Senhor Jesus, eles pudessem receber a salvação completa, o Evangelho, para receberem a salvação. Esse era o anseio dele. Jesus Cristo e este crucificado. E é por isso que em 1 João, capítulo 4, versículo 8, ele já disse que Deus é amor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia, ela é feita pelo amor de Deus, baseado em Jesus Cristo, baseado na cruz. É nesta compreensão que devemos ter. Não devemos ver com a soberania. Também, claro que tem palavras assim na Bíblia, como o oleiro. Tem a parábola do oleiro. O oleiro, ele tem poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso, certo? Quer dizer que tem essa soberania de Deus. Então, quando fala sobre o oleiro que faz um barro, faz um prato, quer dizer que é a soberania de Deus. O Senhor tem a soberania sobre todas as coisas. Então, mas onde aparece a parábola do oleiro e o vaso? Isaías 45, na palavra de Romanos, capítulo 9, em Jeremias, capítulo 10. Mas ali não se utiliza a parábola do oleiro e do vaso de barro para o pecador. Então, eles não utilizam esta parábola. Em Isaías 45, o povo de Israel foi pego como escravo na Babilônia. Então, eles chamaram o rei Ciro, da Pérsia, para libertar o povo de Israel da Babilônia, para eles retornarem a Israel. E a partir dali, eles podem dizer: ah, Deus é injusto, porque Deus utilizou um gentil para libertar o povo de Deus. Mas isso está na soberania de Deus. E é por isso que ninguém pode falar outras coisas. O Senhor Deus não é injusto. O Senhor Deus, ele está falando sobre a restauração da sua soberania. E Romanos capítulo 9, o Senhor está falando sobre os judeus, os gentios e a igreja de Deus, sobre esses três grupos que falam sobre a soberania de Deus. Por isso que o Senhor Deus utilizou essa parábola do oleiro e do vaso de barro. Em Jeremias capítulo 10, ele fala sobre o estabelecimento de uma nação e a ruína de uma nação. Isso está falando sobre a soberania de Deus de estabelecer uma nação ou destruí-la. É por isso que utiliza essa parábola do oleiro e do vaso. É por isso que é sobre a restauração do povo de Israel, sobre o novo grupo estabelecido pela soberania de Deus e a soberania de Deus de destruir ou estabelecer uma nação. Mas isso, o Senhor, não se refere a um indivíduo somente, entenderam? É por isso que a parábola do oleiro e do vaso, claro que fala sobre a soberania de Deus, mas em nenhum momento o Senhor ele utiliza referente à salvação de um indivíduo, de uma pessoa separada, individualmente. É um problema diferente. E também, a teoria da predestinação utiliza desse termo predestinação porque aparece na Bíblia. Mas a ordem não é predestinação e previsão. A Bíblia já diz claramente que é previsão e predestinação. O que é isso? Quer dizer que Deus, ele sabe quem vai receber a salvação ou não? Claro, ele é onipotente, ele sabe quem vai receber a salvação, ele sabe quem vai reagir ao evangelho, ele sabe quem crê. Então, mas ele tem a previsão, ele se embasa na previsão, é por isso que tem a predestinação. Não é que Deus ele predestina primeiro e depois ele prevê. Não é porque o Senhor Deus já deixou decidido que ele sabe. Então, vamos procurar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vocês já acharam Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30?
29 e 30. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, se nós olharmos, aparece porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Quando ele já conhece, isso é uma previsão. Então, o Senhor, ele já sabe quem vai receber a salvação ou não. Então, já que ele já tinha esta previsão, ele predestina. É tudo embasado na previsão de Deus para que haja predestinação. Então, o Senhor os chamou, os justificou. Então, não é que o Senhor já tenha predestinado, é por isso que ele os conheceu. Mas o que os da igreja presbiteriana, a teoria da predestinação diz? Então, sobre a previsão, dantes conheceu, eles querem mudar esta palavra para o termo o Senhor os amou. Então, você conhecer, dantes conheceu e dantes amou é diferente. Como é que conhecer e amar pode ser igual? É por isso que Calvin também, ele mesmo explicando sobre a teoria da predestinação, ele percebeu que poderia ter um certo problema, uma confusão. É por isso que ele já disse, uma pessoa ele foi para diante do reino de Deus e estava escrita uma placa na frente da entrada: "Vinde a mim todos cansados e oprimidos, eu vos aliviarei." E ao passar por aquela porta, ao receber a salvação, e ao passar pela porta do reino de Deus e olhando para trás, olhando para outra placa, está escrito: "Eu te escolhi." O que significa esta palavra? Isso quer dizer que você receber a salvação precisa ser exato. Você precisa receber a salvação de forma exata para ir para o céu. Não é pela predestinação que você vai para o céu. Não adianta, se você não crer, não vai para o céu. E é por isso que o problema da predestinação nós devemos pensar após a salvação, depois de entrarmos pela porta do reino de Deus. Isso até o próprio Calvin disse isso. É por isso que a partida se inicia do livre-arbítrio. E é por isso que depende, você tem o livre-arbítrio ou não tem? A Bíblia diz que tem. Então vamos procurar uma palavra da Bíblia, Jeremias capítulo 26. Se o livre-arbítrio não existisse, não teria o porquê de dizer para crer. Jeremias 26. Então, do versículo 1 a 3 aparece: "Do princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá, e venha adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que te mandei que lhe dissesses, não omitas nenhuma palavra. Bem, pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações." Então, o Senhor ordenou a Jeremias que diga todas as palavras que te mandei que lhe dissesses, não omitas nenhuma palavra. Bem, pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu meu caminho. Como aqui já diz, pode ser que convertam ou pode ser que não. Então, na Bíblia aparecem diversas vezes o termo que nós fazemos algo para nós mesmos. Se não houvesse o livre-arbítrio, não poderia existir versículos assim. Expiação limitada. Se nós olharmos na Bíblia, que quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. Ele deseja que todos recebam a salvação. Então, todos vós cansados e oprimidos, vinde a mim. Então, o Senhor deseja que todas as pessoas recebam a salvação. Ele deseja falar para todos. E quando nós questionamos isso para a igreja presbiteriana, as pessoas que estão dentro da igreja presbiteriana, o que eles falam? Eles falam, todas as pessoas são todas as pessoas que foram predestinadas, que aqui se refere. Mas a Bíblia fala todos, não fala todos predestinados. Não está. Mas eles falam, não, já está subentendido que é isso. Mas isso é errado. Então é por isso que as 5 doutrinas da igreja presbiteriana, nós precisamos ter este conhecimento. Precisamos saber sobre a corrupção total, que eles dizem que a pessoa não tem o livre-arbítrio,
Então tudo se embasa desse princípio. É por isso que dentre as 5 grandes doutrinas da predestinação, do primeiro ao quarto está tudo errado, o quinto está certo, que é a preservação dos santos que irão para o céu. Não, mas é algo que se opõe à Bíblia, não está certo. É por isso que nós pensamos sobre as 5 doutrinas. Também nós não devemos interpretar a Bíblia através da soberania de Deus, mas sim baseado no Senhor Jesus. Então, a base da Bíblia é importante e certo pensar sobre a cruz e Jesus. Então, e também mais um ponto que não é predestinação e previsão, mas sim previsão e predestinação. E a predestinação que aparece em Efésios não se refere a um indivíduo, mas sim à igreja. É por isso que não devemos ter problema na compreensão.